Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce e hoje nós vamos estudar a produção de reportagem. Isso, a produção de texto, tá? Vamos estudar juntos? Vem comigo? Para começarmos, aqui nós temos então uma reportagem. E aí, essa reportagem ela fica no material de vocês. Eu retirei primeiro esse trechinho que fica lá em cima nos jornais, tá? Ela foi retirada então no jornal Folha de São Paulo, tá bom? E folhinha, por que folhinha? Porque dentro de jornais maiores, jornais impressos, tem uma parte, uma seção que é para criança. Então, folhinha é uma parte da Folha de São Paulo que tem outro público, que é o público infantil. E sábado 28 de fevereiro de 2015. Bom, se é para o público infantil, nós já antecipamos algumas informações. Nós não escrevemos textos muito formais para as crianças, embora seja de um jornal, a linguagem vai ser um pouco mais informal, mais leve, o texto não vai ser tão longo, tá? Vamos lá, chuva de ideias, olha. Então, para começar, também é um título diferente, né? Porque ele usa o sentido figurado. Justamente, lembra? Para criança você não tem essa formalidade, aquela obrigatoriedade de ser tão sério, tão formal. Então, alunos constroem cisternas para armazenar a água da chuva a engenhocas para as privadas. E aqui, o que nós temos então? Nós temos uma espécie de subtítulo, né, de linha fina, de olho, que é justamente o resumo do texto que vai ser lido em seguida. Temos também a outra característica de reportagem, bastante imagens. Então, temos aqui uma foto de crianças falando sobre a água, dentro da escola, numa escada, mostrando cartazes aí e alguns trabalhos deles, tá? Então vamos ler o texto? Então, a reportagem é essa aqui. Olha lá. Ela foi escrita por dois jornalistas, Júlia Barbon e Rafael Gomes, tá? Com a presença da seca nas represas de São Paulo, o tema da falta de água transborda nas escolas. Um tema transborda, né? Novamente aí uma expressão de sentido figurado, dentro e fora da sala de aula. No Colégio Santa Maria, na Zona Sul, alunos estão construindo cisternas, reservatórios para acumular água da chuva. Uma delas já é usada para regar os jardins da escola e a outra foi doada para uma creche da região. Então, eles estão construindo reservatórios para que a água da chuva seja armazenada e reutilizada, uma forma de economizar água, tá? Em seguida, vocês vão ver aí um parágrafo que tem ele começa com aspas e termina com aspas. Por que será? Vamos pensar, ó. Sem água vai acontecer um desastre na nossa cidade. Alerta João Pedro Florencio, 12, que participa da experiência. Então, por que tem essas aspas? Justamente porque é uma fala desse João Pedro Florencio. Ele tem 12 anos, logo, ele é um aluno da escola, certo? Então, é muito comum em reportagens você ter depoimentos, trechos, falas, e elas vão aparecer, tá? Entre aspas. Já as crianças do Colégio Sante, no Paraíso, Zona Sul, encontraram outra forma de economizar. Encheram garrafas PET com pedrinhas e as colocaram nas caixas de descarga nas privadas da escola, certo? Então, um outro projeto foi feito em outra escola, que é colocar, né, pedrinhas aí dentro daquele suporte onde fica armazenada a água para encher a descarga. A engenhoca faz com que menos água seja utilizada cada vez que a descarga é acionada. Em Pinheiros, Zona Oeste, a escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta d'água, usou o próprio hidrômetro. O que é o hidrômetro? Aparelho que mede o consumo para alertar os alunos a reduzir o desperdício. Então vamos lá, ó, em Pinheiros, e aí esse trecho, essa reportagem, ela tá cheia de apostos explicativos. Ó, em Pinheiros, então ele vai explicar Zona Oeste, né, qual que é. E novamente aqui hidrômetro, alguém pode perguntar, ué, o que é um hidrômetro? Então ele vai explicar. Ele usa aqui no caso dois
travessões, aparelho que mede o consumo. Então, eles usaram o hidrômetro, né, o acompanhamento do consumo de água para que as pessoas se conscientizassem e gastassem menos. Olha aí. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico. Explica Ana Júlia Pazini, 11. Então, novamente, um depoimento de uma aluna. Ele está aqui entre aspas. A menina resolveu levar o ensinamento para casa. Falei para minha mãe, que é síndica do meu prédio, pedir para os moradores economizarem. Um mês depois, a conta veio bem mais barata. Mais um depoimento. E esse é o objetivo da escola, é conscientizar os alunos para que esses alunos levem todo esse conhecimento, essa conscientização para suas casas e sejam aí multiplicadores daquilo. Beatriz Fossen, né, 12, mais uma aluna ó, do Santa Maria, convenceu a família a economizar economizar a partir de uma dica que ouviu nas aulas. Nós agora temos o hábito de guardar um balde de água que cai antes do chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal, conta. Então, o que tem aí? Ela mostrou uma outra forma de economia. Então, eles pegavam baldes, sabe quando a gente liga o chuveiro e a água sai fria? Ela demora às vezes um pouquinho até esquentar, dependendo do chuveiro, às vezes demora mais de 10 segundos. E toda aquela água inicial ela é desperdiçada. Então olha que ideia legal, vocês podem colocar aí em prática, pegar um chuveiro, né, e pegar um balde, colocar no chuveiro, recolher toda essa água, a hora que esquenta eles podem entrar, mas aquela água ela foi armazenada. Ela pode ser utilizada aí para lavar o quintal, para molhar as plantas e assim por diante, para dar descarga. São lições de casa que não podemos deixar de fazer, faça chuva ou faça sol. Então são as lições de casa. Quais são? Economizar. Perguntas e respostas. Então tem mais um trecho aqui enriquecedor, vocês vão ver que ele é formado de perguntas e respostas. Eu tenho um intertítulo, um título de um trecho diferente. Toda reportagem ela traz muito essa visualidade. É importante que ela seja bem visual, né? Que ela tenha outros textos, não apenas o texto formal escrito da reportagem, mas que ela tenha às vezes tabelas, gráficos e assim por diante. E aqui é tipo um infográfico, trazer a informação de uma maneira mais visual. São perguntas e respostas, as perguntas estão nas gotas de água aqui de azul mais escuro e as respostas em gotas com azul mais claro, tá? Vamos ler algumas, mas todas estão aí no material de vocês para que vocês possam ler depois, tá certo? A água do planeta vai acabar? É a pergunta. E aí, o que vocês acham? Vai acabar ou não? Bom, olha a resposta. A água do planeta não deve acabar. O problema é que a população cresce muito e a quantidade de água potável ainda é limitada. Então, vocês lembram das aulas de ciências que vocês já viram isso? O nosso planeta é formado muito mais por água do que por terra. Mas, se nós pensarmos que toda a água do planeta cabe dentro de uma garrafa PET de 2 litros, tá? O que seria então a água doce, aquela que não é salgada que nós podemos consumir? Seria aí um copo, tipo aquele copo americano de 200 ml. Só aquele água doce. E mais, como a maior parte dessa água doce está lá na geleira, o que acontece? Apenas 50 ml, um copinho de café, seria aí o suficiente, seria o que poderia ser utilizado para o nosso consumo. Tá? Então, o que está disponível nos lagos, nos rios, nos reservatórios seria apenas um copinho de café em relação, se comparado à água que está dentro de uma garrafa PET de 2 litros. Vocês viram como que é pouco, né? Então, a água vai acabar? Não, mas essa água, que seria esse copinho de café que está disponível, é essa, se não mudarmos as nossas atitudes, se continuarmos a poluir tanto e a desperdiçar, essa sim pode acabar, tá? Bom, outra pergunta aqui para nós vermos. Ó. Na minha casa tem uma cisterna que coleta água da chuva. Posso tomar essa água? Será que a gente pode beber água da chuva? Será que isso é bom ou não? Será que faz bem? Então, olha lá. Pode, mas ela possui substâncias tóxicas e deve antes passar por tratamentos como fervura, filtragem e uso de cloro.
Exatamente. Então, essa água da chuva ela tem algumas substâncias tóxicas que vão fazer mal para você, para nós, se nós bebermos. Por isso, ela deve ser antes tratada, como filtrar, ferver, clorar e assim por diante. Aí sim nós podemos tomá-la. Olhem só, mais um trecho que nós encontramos lá na reportagem, né? Eu tenho mais uma imagem que mostra justamente o trabalho dos alunos. Olha essa maquete que interessante. Eles colocavam calha no telhado para que captassem a água da chuva, tá? E essa água da chuva pudesse ser reutilizada de outras formas. Essa é uma ideia bem legal e vocês podem aproveitá-la. Eu tenho um texto auxiliar. Então, eu tenho mais um trecho. Esse trecho ele tem um título, tá? Não faz parte da reportagem maior, mas é um texto paralelo, fica ali do lado. E isso também é muito característico de reportagens. Olhem só. Estudantes enfrentam falta d'água em casa e na escola. Ah, vocês sabem bem o que é isso, não sabem? Eu aqui, pelo menos em casa, tenho tido muito problema com falta d'água. Com essa seca, os reservatórios estão baixos e aí tem acabado água na minha casa com frequência. E na casa de vocês também tem acabado com frequência? Tem sido um problema sério em Barretos, tá? Então, vamos lá, ora, vamos ler alguns trechos desse trecho da reportagem, né, desse texto auxiliar. Todos os dias, alunos da Escola Municipal Otávio Mangabeira, na zona leste de São Paulo, ficam sem água em casa a partir das 13 horas até o dia seguinte. Então, todos os dias acaba a água. É uma espécie de quê? De racionamento, tá? A partir das 13 horas, depois da 1 hora da tarde, não tem mais água. Na minha, são 5 pessoas. Agora, se não tomarmos banho rápido, alguns ficam sem. Conta o Pedro Pinheiro, de 12 anos, mais um depoimento. Então ele fala, ó, se a gente não correr e não tomar banho rapidinho lá em casa, depois nós não temos mais água para tomar banho. Olha que triste, né? Ficar sem água o dia todo, só ter água de manhã. Mesmo antes de a crise se agravar, eles já pensavam em economizar. Em 2013, decidiram construir uma calha no colégio. Funcionava assim: a calha recebe a água da chuva e a direciona para tubos de garrafa PET produzidos pelas próprias crianças. Exatamente esse trabalho feito aqui, ó. Dali o líquido cai em grandes baldes e é utilizado para regar a horta. Só que ele conta aqui na reportagem que, infelizmente, né, invadiram a escola e destruíram esse trabalho. Tá? Olha que triste. Como tem gente que pode ter o prazer de destruir as coisas. Mas, para vocês observarem, são formas de enriquecer uma reportagem. Então, ter depoimentos, ter outras pesquisas, ter textos diferentes, auxiliares, subtítulos e assim por diante. Assim como ter imagens. Olha as características da reportagem que nós acabamos de ver, tá? Então, o objetivo é noticiar, comentar, interpretar um acontecimento ou um assunto, que pode ser atual ou não. A falta de água não é um assunto atual, ela vem sendo discutida há muito tempo. Mas se eu pegar, por exemplo, uma reportagem sobre o Covid-19, sobre alguma descoberta, sobre a vacina, aí ela é atual, tá? Trazer informações mais detalhadas que as notícias e ser composta de trechos ou textos diferentes. Então, ela é maior, ela é mais ampla, ela tem mais detalhes do que a notícia e ela vai ser, então, recheada de diferentes tipos de texto. Olha lá, toda reportagem ela pode ter entrevistas, como nós vimos alguns depoimentos, né? Relatos pessoais, então contando a sua história, assim como os garotos contaram, por exemplo, o que é que aconteceu. Boxes, né? Podem ter box, quadrinhos explicativos, gráficos, muitas fotografias e assim por diante. Esses aqui são alguns entre outros que vão ser comumente encontrados aí, né? Tabelas em uma reportagem. E qual é a estrutura da reportagem? Nós já falamos algumas coisas sobre essas características, mas como escrever uma reportagem? Então, ela pode iniciar de diferentes formas, né? Informando o que, quem, quando e onde, e às vezes como, porquê, como uma notícia, esse aí é o lead noticioso, ou ela pode trazer aí um trecho com uma entrevista, ou um depoimento com opinião do autor sobre o assunto, né? Você ter um lead mais provocativo, lembrando que lead é aquele primeiro parágrafo.
E olha aí, então, ela vai ter uma divisão de parágrafos e, além disso, de trechos autônomos, como aquele último que nós vimos. Vai ter títulos. Um título especial maior, que é o título da reportagem, mas cada seção, cada pedaço aí pode ter um título, né, que a gente chama de intertítulo. A linguagem, ela pode ser clara, ela tem que ser clara, desculpa, clara e direta, e ela pode ser mais ou menos formal. Lembram-se? Como nós vimos que era um texto da folhinha voltado para a criança, ela vai ter uma linguagem informal. Então, se eu pego aí um texto já do restante do caderno da Folha de São Paulo, ela vai ser mais formal. Então, esse mais ou menos formal depende de para quem que vai ser escrito, qual é o leitor, onde vai ser publicado, qual é o assunto que está sendo tratado. Isso vai definir a formalidade que deve ser usada no texto. Agora vamos escrever, certo? Então, tem algumas reportagens sobre bullying aí no material de vocês que vocês devem ler. Vocês vão grifando aí as partes mais importantes e escrever tipo um resumo com aquilo que vocês acharam mais interessante. É importante que vocês escrevam com as palavras de vocês, tá? Em seguida, vocês vão dar o seu parecer. Você já sofreu bullying? O que você acha disso? Né? Já viu alguém que sofreu com isso? Né? Qual que é a sua opinião? Vocês vão colocar um título bem interessante e sempre, no final, a hora que vocês acabam o texto, tem que revisá-lo, certo? Olhem aí se tem erros, palavras repetidas, o que pode ser corrigido e melhorado. E aí, é só arrasar. Eu tenho certeza que vão sair textos excelentes. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e que agora produzam o texto de vocês com muito carinho e atenção. Beijo e a gente se vê numa próxima aula.